Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais um Bom Dia Notícias. E na edição de hoje você vai ver bloqueios nas estradas do Alto Uruguai Gaúcho. Desde as 10 horas da manhã, impasse entre a Polícia Rodoviária Estadual e também indígenas ocorre na região. E preocupação dos motoristas com bloqueios é grande. Você vai ver as últimas informações em detalhes aqui na TV Bom Dia. E também, homem é preso por tráfico de drogas no bairro Cristo Rei, aqui em Erechim. Menores atiram contra a viatura em Getúlio Vargas e acabam presos. E também, números de acidentes com vítimas fatais aqui no Rio Grande do Sul caem. Esses e outros destaques para você a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo. Obrigado pelo seu carinho de sempre, obrigado pela sua querida audiência. Você que está sempre nos acompanhando aqui no Bom Dia Notícias, mais uma vez, as informações aqui de Erechim e da nossa querida região do Alto Uruguai Gaúcho. E eu começo o Bom Dia Notícias de hoje já falando para você que está nos acompanhando de um caso lá de Porto Alegre que mais uma vez aí terminou com a morte de um policial militar, onde a gente falou desse destaque aqui no abertura do Bom Dia Notícias. Pois bem, hoje a gente fala que a Polícia Civil prendeu 2 suspeitos deste assassinato do soldado Gustavo de Azevedo Barbosa Júnior, que aconteceu num confronto na madrugada desta quarta-feira em Porto Alegre. Os homens presos, segundo a polícia, estão ligados a uma facção criminosa denominada V7 e eram responsáveis pelo tráfico de drogas em bairros da capital. Além deles, um terceiro indivíduo foi identificado, mas ele ainda não foi preso. De acordo com a Brigada Militar, a mulher detida logo após o confronto tinha sido sequestrada pelos criminosos e obrigada a mostrar onde era a casa do namorado, o qual se tratava de uma facção rival ao grupo. Foi quando os policiais suspeitaram do veículo e verificaram que ele estava sendo roubado, seguido com a abordagem que aconteceu o tiroteio e a morte do soldado Gustavo. O soldado, Gustavo Azevedo Barbosa Júnior, estava há apenas 2 anos e meio na instituição. Um dos autores da morte do policial já teria sido reconhecido por fotos. A PM segue as buscas agora para localizar esse envolvido no crime. E a notícia não para, a gente vai para o site do jornal bomdia.com.br porque tem informação. Olha, agentes encontraram celulares, drogas e facas no presídio aqui do Estadual de Erechim. Olha, a questão foi feita aí durante mais uma revista ao alojamento 3 do sistema semiaberto. De acordo com informações da SUSEP, que é a Superintendência dos Serviços Penitenciários, participaram dessa ação administrativa na casa prisional o chefe de segurança e agentes penitenciários. Ao final, foram apreendidos 11 celulares, 7 carregadores, 3 facas, 12 gramas e meia de crack e 2 gramas e meia de cocaína. Os materiais foram recolhidos e levados para registro na Delegacia de Polícia Civil de pronto atendimento. Tá aí a SUSEP dando mais um golpe no telemarketing lá da cadeia aqui de Erechim, que agora está prejudicado, minha amiga. Você aí que não vai receber essa semana, então, aquelas chamadas, áudios e ligações aí suspeitas, porque o pessoal acabou fechando mais uma vez lá o cerco no presídio de aqui de Erechim. Tem mais destaques para você que está ligado com a gente. Olha, vamos falar do bloqueio das estradas. Os motoristas estão aguardando aí, estão preocupados com essa situação. O nosso repórter, o Natan Bretenbach, vai trazer os detalhes para a gente, porque está acompanhando os bloqueios desde o início da manhã e também uma situação do Ministério Público aqui em Erechim. Mais detalhes com o Natan. Natan, me fala mais sobre isso. Boa tarde. Oi, Leandro, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Exatamente isso. Os bloqueios acontecem desde as 10 horas da manhã, por volta disso, e se trata então de grupos indígenas que estão bloqueando as rodovias aqui do Alto Uruguai, principalmente a IRS 135 em Erebango e a RSC 480 que ligam os municípios então de São Valentim e Erval Grande. Olha, então os protestos são devidos à nomeação do novo coordenador dos distritos sanitários especiais dos indígenas aqui do interior sul e também pela não municipalização da saúde dos indígenas. Segundo os organizadores, então a manifestação deve seguir durante todo o dia e apenas veículos de emergência, então veículos ligados à saúde e à polícia terão aí a passagem liberada. O Ministério Público Estadual
tanto de Erechim quanto de Getúlio Vargas, juntamente com o Ministério Público Federal, com os procuradores, então, solicitaram que a Polícia Rodoviária Estadual tome as devidas providências e que libere esses trechos caso o grupo de indígenas ou outro grupo venha a bloqueá-los. Principalmente, então, na ERS 135, e também a gente segue aí acompanhando este caso e vamos noticiar, assim que possível, ao longo do dia, essa notícia aí. Voltamos com você no estúdio. Muito bem, Natan, obrigado pela informação. Como o Natan falou, a gente vai seguir acompanhando durante todo o dia essa questão das manifestações, porque nós temos 2 pontos aqui fundamentais na Constituição garantido. O primeiro deles, o direito de ir e vir do cidadão, que está aí bloqueado, né? O cidadão não pode mais ir e vir por esse protesto. E segundo, o direito de manifestar-se. Então aí nós temos 2 direitos da Constituição e agora é o seguinte, é a justiça que vai determinar qual é deles que é mais importante. Se é a manifestação ou o direito de ir e vir. Olha, na minha opinião, todo mundo deve se manifestar, deve botar o seu ponto de opinião, mas sem prejudicar, claro, a vida dos outros, né? Então, quer fazer sua manifestação? Faz ao lado da rodovia, faz do lado lá, mostra o seu cartaz, faz bonito, faz bacana, tenho certeza que todo mundo vai apoiar. Agora, bloquear a estrada não é a solução, certamente, principalmente aqui na nossa região do Alto Uruguai, que tanto precisa dessa estrada, a 135 principalmente, e a 480, que são 2 rodovias, uma liga a Santa Catarina e outra liga aqui a Passo Fundo. Nós vamos acompanhar e vamos ver o que vai acontecer, viu? Tá aí, o Ministério Público já deu o recado. Bloqueou a estrada, é para a polícia desocupar os manifestantes. Vamos acompanhar. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias falando para você. Agora a gente vai falar que um homem foi preso com uma arma de fogo em São José do Ouro. Ele estava com a arma em uma caminhonete no momento que o veículo foi abordado pela polícia. Veja os detalhes agora na reportagem. Um homem que não teve a idade ou nome revelados foi preso no centro de São José do Ouro na tarde desta quarta-feira por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi abordado pelos policiais enquanto conduzia uma caminhonete VW Saveiro. A arma, um revólver calibre 38 com 5 cartuchos, estava no interior do veículo. O homem, preso em flagrante, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Pronto Atendimento em Erechim. E agora você vai ver, olha, a gente começou o Bom Dia Notícias de hoje falando de um fato surpreendente, né? E muito triste, que na verdade a gente viu aí a morte de um policial lá na capital. Agora sim o fato surpreendente. Em Getúlio Vargas, uma viatura da Brigada Militar foi alvejada por pelo menos 5 tiros, 5 disparos de arma de fogo na tarde desta quarta-feira. Os policiais estavam entrando no bairro Monte Claro quando foram surpreendidos pelo ataque. Os responsáveis pelos tiros teriam sido 2 menores de idade que acabaram apreendidos. Eles, após acabar a munição, jogaram o revólver fora, correram para uma casa. No local, a polícia também prendeu um homem que tentava acobertar os menores. Olha só, além de eles tentarem quase matar os policiais, a pessoa tentou acobertar eles. Moral da história, todo mundo foi para a delegacia. O problema dessa história, minha gente, é que todo mundo depois foi liberado. Lamentável. Te liga na reportagem. 3 pessoas foram detidas, entre elas 2 menores, na tarde desta quarta-feira em Getúlio Vargas, após atirar em uma viatura da Brigada Militar. Os policiais foram alvejados ao entrar em uma rua no bairro Monte Claro, por pelo menos 5 vezes. Os responsáveis pelos tiros seriam 2 menores que fugiram logo após abandonar um revólver calibre 38 e se esconder dentro de uma casa. O proprietário do local também foi detido por tentar esconder os menores. Os 3 foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Getúlio Vargas, onde foi feito o registro do caso. Muito bem, olha, a gente segue com o Bom Dia Notícias, trazendo informação para você. Desse fato aí, os menores, né, serão indiciados por tentativa de homicídio e podem parar aí no CASE de Passo Fundo.
Já o maior vai ser também enquadrado aí por ter tentado auxiliar a dupla de menores na fuga. A gente vai seguir acompanhando esse fato aí porque não pode acabar assim, né? Realmente, graças a Deus, a vida dos policiais que estavam fazendo segurança aí não aconteceu nada, né? Além deles ganhar parcelado, tem aí também a vida deles em risco, ainda bem que nenhum policial ficou ferido nesse fato. Tem mais destaque para você, olha, agora uma notícia boa, hein? O número de acidentes com vítimas fatais no Rio Grande do Sul caiu neste ano. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Pelo menos 12% das mortes nas rodovias do estado diminuíram em comparação do primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2018. Os detalhes na reportagem para você a partir de agora. O número de vítimas fatais no trânsito gaúcho caiu 12% nos primeiros 4 meses de 2019. De janeiro a abril, foram 521 óbitos. No mesmo período do ano passado, 594. Estatísticas têm rosto, têm nome, não são esses números feios, mas é uma redução significativa, o que nos dá mais gana ainda de chegar, quem sabe, ao zero acidente. É utópico dizer, né, zerar, mas é o que a gente persegue, né? No trânsito. A maior parte dos acidentes ocorre por colisões entre veículos e atropelamentos. Enquanto as mulheres são mais vitimadas como pedestres e passageiras, os homens como condutores e motociclistas. 79% das vítimas até abril deste ano eram homens. 57% dos acidentes ocorrem em rodovias, 36,4% envolvem automóveis e 21% motos. Mesmo com a melhora nos números, ainda é preciso mais. Nós temos que ter os 3 E's do trânsito, né? A engenharia, né? O esforço legal, que são as leis, e a educação. A educação é o que garante a permanência, né, desta cultura de preservação da vida, né? Depois que nós nos educamos, não tem retrocesso, né? Então, a educação nós temos que investir sim. E nós aqui no Detran, na diretoria institucional, estamos trabalhando muito para em breve os gaúchos terem uma belíssima surpresa. Porque nós vamos trabalhar com educação com um processo permanente. Porque educação não é campanha pontual na véspera de feriado, é o ano todo. O trânsito ele precisa de uma grande evolução do ponto de vista da consciência de todos os agentes que estão envolvidos. Há uma grande dificuldade nesse ponto. Evidentemente que há motoristas, no caso, que ainda continuam com posturas agressivas e assim por diante, mas é que isso virou uma grande disputa. Fiscalização no trânsito. O trânsito só tem fiscalização quando acontece um acidente. É mais consciência mesmo no trânsito, sim. O resto tá... Lei está bom, não precisa aumentar mais. Muito bem, agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é uma imobiliária de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Visite agora mesmo a Solar Imóveis, que está no centro de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Tire suas dúvidas também no telefone para contato 54-3519-8630. 54-3519-8630. Todo mundo já sabe, você já sabe, não perde tempo. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Recado especial para você, meu amigo estudante, hein? A Solar está com ofertas especiais no ramo de aluguéis. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Bom Dia Notícias volta já. A gente vai falar da campanha do agasalho lançada pelo Grupo Bom Dia, gente. É hora de você doar calor e receber amor. Daqui a pouquinho eu falo mais para você. Casa de Carnes Rincão Gaúcho. A melhor carne da cidade está em novo endereço. Agora na Avenida Pedro Pinto de Souza, 433. Venha conhecer nossas novas instalações. Continuamos com a melhor carne da cidade, com cortes diferenciados, também atendendo com assados sábados, domingos e feriados. Como novidade, agora contamos também com acompanhamentos de massas, maionese, polenta frita. Venha nos conhecer. A Casa de Carne Rincão Gaúcho também assa a carne que você precisar. Venha conferir. Rincão Gaúcho, a melhor casa de carnes da cidade. Agora em novo endereço, na Avenida Pedro Pinto de Souza, 433.
Telefone e WhatsApp 54999129353. Internet para jogos, Creral Telecom. Para redes sociais, Creral Telecom. Para estudar, Creral Telecom. Para trabalhar, Creral Telecom. Para se divertir, Creral Telecom. Para os negócios, Creral Telecom. Para a família, Creral Telecom. A internet para o que você precisar. Creral Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. Em 30 segundos, um posta, outro compartilha, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute no bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. Sabe o que acontece depois desse aperto de mão? Eu te mostro lá no campo. Não, mas não é esse campo não. Na Cressol, o crédito rural é rápido e fácil. Isso incentiva a produção e o desenvolvimento local. E a diferença se sente aqui na terra. Quem sabe disso são eles ali, ó. Isso o brasileiro vê na mesa, com muito gosto. Cressol, crédito rural rápido e fácil, é a nossa especialidade. Olá, eu sou o Danilo e eu sou o diretor do campus da Faculdade Anhanguera, aqui de Erechim. Estou aqui para te dar uma dica super importante para você que quer estudar ainda esse ano. É o nosso vestibular agendado Anhanguera. Aqui você pode fazer seu vestibular para os cursos presenciais de Direito, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e vários cursos semipresenciais como Agronomia, Educação Física e Enfermagem, além de outros cursos. Aqui na Anhanguera, todo dia é dia de vestibular. É só você ligar, agendar o seu horário e vir fazer parte da família Anhanguera. Conto com a sua presença. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. O vereador Araújo almeja que todas as classes sociais e políticas tenham consciência que todos os empregos gerados e que a mesa farta de cada cidadão são frutos do trabalho e sacrifício do agricultor e motorista. A eles que transportam e colhem os produtos, todos os nossos votos de felicitações. Votos que o trabalho dessas duas classes trabalhadoras seja cada vez mais rendoso. Uma mensagem do vereador Claudemir de Araújo. Somos solidários a vocês, agricultores e motoristas, que escolheram como princípio da vida fazer brotar na terra e transportar o sustento de toda uma geração. A Cressol afirma a cada dia que passa seu compromisso de continuar a luta na defesa dessas importantes e valorosas categorias. Parabéns, colonos e motoristas. Uma mensagem da Cressol. Você, agricultor e motorista que passa muitas vezes despercebido e até discriminado pela sua humildade e rusticidade, mas se comporta no plantio de sua semente com generosidade ou na boleia de seu caminhão com coragem e tenacidade, e espera tão somente o reconhecimento pelo seu trabalho digno. A homenagem sincera da Duflo Marcas e Patentes. Muito além do alimento, os colonos são os responsáveis por fomentar e movimentar muitos outros setores da economia. E os motoristas que, além de transportar vidas e produtos, beneficiam o desenvolvimento das cidades e a integração das pessoas. E para homenagear esses profissionais que o poder público de Guarama está se manifestando através dessa mensagem. Amigo agricultor que desbrava a terra e faz brotar a plantação, com trabalho, competência e esperança, cultiva o pão de cada dia com bravura.
amigo motorista que enfrenta cada curva, cada reta e a cada estrada com seu braço forte, segura com determinação e é guiado pela certeza de sempre voltar para casa. Profissionais, exemplos de fé, valores e humanidade, merecendo toda admiração, pois são modelos de dignidade. O Poder Público de Benjamin Constant do Sul parabeniza o colono e motorista pelo seu dia. Muito bem, voltamos do intervalo com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência, gente. Obrigado pelo carinho. Um abraço para você, um beijo no seu coração. Você que está sempre ligado conosco na segunda a sexta-feira aqui no meio-dia. Você que está almoçando. Alô, meu amigo. Tá gostoso esse almoço? Que bom, hein? Fica ligado com a gente. A gente agora vai falar de cultura. Olha, Erechim está realizando e recebendo, na verdade, o Festival de Teatro aqui da região do Alto Uruguai Gaúcho, que está recebendo várias cidades aqui da nossa região no Centro Cultural 25 de Julho. Até a próxima sexta-feira tem várias atrações, muitas delas de graça. Até o próximo sábado tem muitas atrações de graça para a comunidade. Basta só ir lá retirar o ingresso e participar. Gente, te liga nessa dica. A imaginação em olhares curiosos da plateia. No palco, o espetáculo infantil da Oficina de Teatro de Marcelino Ramos. Foi mais um dia de apresentações do Festival de Teatro em Erechim. A gente entende que isso é um diferencial porque vem ao encontro dessa vontade, né, de que o festival sirva como elemento de qualificação aos grupos, ao teatro regional, né? São 10 espetáculos e movimentamos a região, cada vez mais surgem grupos de teatro em função do festival, né? E a cada abre e fecha das cortinas, a emoção e os ensinamentos tomam conta, até mesmo de quem não é do município e prestigia o evento. Como é o caso da Heloísa, que veio de 4 irmãos junto com a mãe. Você gostou? Sim. O que você mais gostou? Gostei dos arredor dos brinquedos. Você acha que eles apresentam bem? Eu acho que eles apresentam bem. Teve também quem deixou registrado na memória as cenas do espetáculo. Esta escola estadual de Paulo Bento fez questão de trazer os pequenos para assistirem. E eles aproveitaram para levar ensinamentos na volta para casa. Eu achei bem interessante como não deve desprezar os brinquedos. Qual a parte que você mais gostou? Da parte que ela deu um abraço em todo mundo, que não deve fazer bem aquilo. É legal sair da escola e vir para cá? Sim, eu gostei muito, por causa que também é uma responsabilidade que todas as pessoas devem ter. Porque algumas pessoas não têm bonecas de luxo e outras têm uma bonequinha pequenininha, mas que amam muito. Este é o segundo ano que o município recebe a Semana de Programação de Peças Teatrais na região, uma parceria da Prefeitura com a Secretaria Municipal de Cultura da cidade. A programação iniciou ontem, né, com o Saltimbancos, um espetáculo muito conhecido, um título muito montado no Brasil, e aqui foi apresentada uma visão do grupo de Machadinho muito interessante. No debate nós tivemos a oportunidade de dialogar a respeito do processo de desenvolvimento da estratégia do grupo, né, para apresentar o espetáculo. Como é um texto muito utilizado, a gente sempre fica imaginando o que vão trazer de novo. E foram muito bem, foi uma abertura brilhante, um grupo muito organizado, né? E é isso que se pretende com os nossos festivais aqui em Erechim, qualificar, criar oportunidade para os grupos e promover, através do debate, né, condições para que eles consigam ter novas visões. Deixar, então, todos convidados para hoje, né, e acompanhar a programação no site da Prefeitura e no Facebook, que nós também temos, né, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Erechim. Né? Então lá é possível acompanhar, inclusive, parte do espetáculo nós geramos ao vivo. Né? A gente segue falando em cultura porque lá no Centro Cultural de 25 de Julho, onde é que está acontecendo o Festival de Teatro, também está a nova sede do Departamento de Cultura aqui de Erechim. Essa entidade que é tão importante aí no desenvolvimento cultural aqui da nossa cidade.
Mais detalhes você vê agora na reportagem do Natan Bretenbach. O Departamento de Cultura de Erechim está de casa nova. Agora passa a atender em anexo ao Centro Cultural 25 de Julho. Segundo a Direção de Cultura, a mudança aproxima os atendimentos à comunidade. Acompanhar essa tendência que é de o Departamento de Cultura estar junto do espaço público, que é referencial para a cultura, né? Então, o secretário Leandro Basso, o secretário Carlos Lemos, quando desenvolve essa estratégia, estão pensando em primeiríssimo lugar de dar ao Departamento de Cultura um status de relacionamento com a comunidade local, regional e turística, né? No Centro Cultural 25 de Julho estar o departamento para melhor atendimento de toda a comunidade cultural ou turística, né? E também prevendo, né, uma economicidade, né, dos recursos públicos, visto que esse espaço é público, então não há nenhum tipo de contratação de espaço, né, não há nenhum tipo de locação. O novo espaço conta com uma sala de reunião e também mesas de escritório e, de acordo com o departamento, facilita o contato com artistas e produtores, bem como a organização de projetos culturais para o município. Então estamos atendendo aqui há semana e meia, né? Toda a comunidade regional, toda a comunidade local, né, com a equipe completa, né, do Departamento de Cultura e à disposição da comunidade para quaisquer outras ações que possamos desenvolver em parcerias. Então a cultura hoje em Erechim ocupa o espaço cultural junto com o teatro e junto com outras atividades que aqui serão desenvolvidas. Gente, olha, agora eu vou falar de uma coisa muito legal, muito bacana. Olha, o Grupo Bom Dia lançou na tarde de ontem a sua campanha do agasalho 2019, neste inverno que está tão frio, né? Os dias mais frios estão passando, mas ainda está frio, né, gente? Muita gente precisa de doação de roupas. Por isso o Bom Dia entrou na campanha Doe Calor e Receba Amor. Está disponibilizando vários pontos de recolhimento de agasalhos aqui em Erechim e também em algumas partes do Alto Uruguai Gaúcho. Veja agora os detalhes na reportagem. Não existe nada mais gratificante do que termos uma casa para nos abrigarmos dos ventos gelados do inverno, uma roupa quentinha para nos aquecer ou um prato de comida para o corpo e a alma serem recompensados, não é mesmo? Porém, não é todos que detêm esses privilégios. Ainda hoje, possuímos números altíssimos de pessoas que não sabem o que é ter uma refeição completa, uma peça de roupa ou um calçado. Foi através do projeto desenvolvido pela Jobareta que, através da venda de peças de roupas usadas, arrecadando verbas para alimentar, vestir e calçar diversas crianças e adultos de projetos sociais de Erechim, que o jornal Bom Dia lança a campanha Doe Calor, Receba Amor, um incentivo à doação de peças de roupas, seja de inverno ou de verão, tendo como principal ideia ajudar quem mais precisa. Nossos pontos de coleta estão localizados no Jornal Bom Dia, Loja Moreto e Brechó da Jô. Muito bem, gente. Olha, eu quero lembrar para você que está ligado e está acompanhando a gente nesse momento. O Bom Dia, então, está com a campanha Doe Amor e Receba Calor. É muito simples. Participe deixando o seu agasalho. É que você não está, como diz a nossa música, há mais de um ano sem usar, vai lá e faz a doação nos pontos de coleta. Aqui na sede do Jornal Bom Dia, onde fica a TV Bom Dia também, ou então nas lojas Moretos, ou então no Brechó da Jô, que fica lá no bairro Bela Vista. São esses 3 pontos para você deixar sua coleta. Participa, tá bom? Olha, vamos lá, gente. Doe amor e doe calor e receba amor neste inverno. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e agora vamos falar para você do Festival de Cinema de Gramado. Olha, que acontece no mês de agosto, mas já foram conhecidos os filmes que vão ser mostrados nessa edição, viu? Tem um deles muito legal aí, o filme da Hebe. Veja na reportagem. O Festival de Cinema de Gramado divulgou na manhã desta terça-feira, na Cinemateca Capitólio, os filmes selecionados para a 47ª edição, que ocorre entre os dias 16 e 24 de agosto na Serra Gaúcha. Entre os longas, as mostras competitivas apresentam 7 brasileiros estreando nas telas no Festival de Gramado e 7 estrangeiros, alguns já conhecidos do público. Os brasileiros são Hebe, a Estrela do Brasil, de Maurício Farias, O Homem Cordial, de Berê Carvalho, Pacarrete, de Alain de Berton,
O Gaúcho Raia 4, de Emiliano Cunha, Veneza, de Miguel Falabella, Vou Nadar Até Você, de Klaus Mitteldorf e Luciano Patrick, e 30 Anos de Blues, de Andradina Azevedo e Dida Andrade. Os longas estrangeiros são La Maldición del Tesouro de Atahualpa, de Jamaica No Problem, Dos Fridas, de Star e Assim, Em El Pozo, de Bernardo e Rafael Antonaccio, La Forma de las Horas, de Paula Luque, Muraja, de Rodrigo Alfredo e Alejandro Sanrines, e Perro Bomba, de Juan Cáceres. A gente não faz uma seleção só pensando na qualidade dos filmes, mas também pensando nessa possibilidade diversa. E o que eu comentei antes também é que a gente teve tão bons filmes escritos com tanta qualidade que foi difícil selecioná-los por essa ótica. Então a diversidade também é um momento importante para pensar, no caso dos longas brasileiros, filmes que representassem do sul ao norte. E no caso dos filmes, dos curtas-metragens e também dos filmes latinos, seguir com essa lógica, né? Além dos 14 curtas brasileiros já conhecidos no final de junho, foram revelados os curtas gaúchos, entre eles A Pedra, de Yuli Gerbasi, competindo em ambas as categorias. Neste ano, o troféu Eduardo Abelim, distinção que destaca a contribuição de diretores brasileiros, será entregue a Carla Camurati. O troféu Cidade de Gramado para o desenhista, roteirista e diretor Maurício de Souza. O Quiquito de Cristal para o ator argentino Leonardo Sbaraglia. E o Oscarito para o ator Lázaro Ramos. As homenagens se estendem também a figuras marcantes do festival que faleceram recentemente. Os curadores Rubens Evaldo Filho, Eva Pivovarsky e o ator Leonardo Machado. Ao mesmo momento que eu tenho certeza que Gramado vai ser um momento muito emocionante, nós vamos reverenciar grandes figuras e por tudo que eles fizeram por Gramado e pelo cinema brasileiro. Então, vai ser um momento ímpar também da gente poder homenagear essas figuras. Legal, bacana. Gente, o Bom Dia Notícias vai para o rápido intervalo. Na sequência tem os destaques do Bom Dia impresso e digital. Não saia daí, informação aqui não para. Te liga! A 10 Eletricidade inaugurou uma nova loja em Erechim. Um amplo espaço onde você vai encontrar artigos de ferragens, ferramentas, utilidades, iluminação, materiais hidráulicos e elétricos, além de tudo o que você precisa nos sistemas de energia solar. Venha conhecer a nova loja da 10 Eletricidade. Rua Itália 1119. O inverno tá aí, o frio não tem perdão. Tá na hora de abrir o armário e o coração. Agasalho e cobertor. Pra você doar calor é só lembrar deste refrão. Mais de um ano sem usar, tá na hora de doar. Mais de um ano sem usar, tá na hora de doar. Roupa, agasalho e cobertor. Doar é um ato de amor. Doe calor, receba amor. Um incentivo à doação de peças de roupas. Entregue sua doação nos pontos de coleta. Jornal Bom Dia, Lojas Moreto ou Brechó da Jô. Uma campanha do Grupo Bom Dia de Comunicação. Em Erechim, IPTU em dia é garantia de retorno. É saúde, unidades básicas e novos equipamentos. É agricultura valorizada. É segurança no dia a dia do cidadão. É milhares de metros quadrados de asfalto nas ruas da nossa cidade. Pague o seu IPTU em cota única com 3% de desconto até 15 de junho. Você também pode parcelar o imposto em até 6 vezes. IPTU. Você paga e Erechim ganha mais.
Soma. Ato ou efeito de combinar. A reunião de partes que formam um todo. Uma totalidade. Para a Aurora Alimentos, a Soma é o que nos fortalece há 50 anos. A soma do campo e da indústria, a soma de pessoas determinadas. Afinal, somos mais de 100 mil famílias que diariamente levam à mesa dos brasileiros alimentos de excelência. Essa é a história da Aurora, a história de todos nós. Uma prova de que cooperar dá resultado quando pessoas vêm antes dos números. Quando gente conta mais que tudo. Ontem, hoje e no futuro, somar carinho, dedicação e respeito resulta sempre numa grande história de amor. Aurora 50 anos, a soma de todos nós. Dia 25 de julho, dia dedicado a homenagear homens e mulheres que produzem e transportam as riquezas desse país. Nesse dia tão especial, o Poder Público de Ipiranga do Sul quer homenagear essas duas classes tão especiais para o desenvolvimento de nossa região. Uma homenagem a todos os agricultores e motoristas neste 25 de julho do Poder Público e Administrativo de Ipiranga do Sul. Você, colono, que escolheu como princípio de vida brotar na terra o sustento de todas as gerações. Você que enfrenta o sol, a chuva, o cansaço e a insegurança ao plantar, colher e vender seus produtos. Você, motorista, que transporta toda a produção de nosso país, desde as estradas de chão batido às mais modernas rodovias. Parabéns, valorosos profissionais que com garra, coragem e determinação fazem o melhor por essa nação. Uma homenagem da Administração Municipal de Aratiba. 25 de julho comemoramos o Dia do Colono e Motorista. Para nós, barra-azulenses, essas duas profissões são essencialmente fundamentais e importantes para o crescimento do município. O Poder Público de Barra do Rio Azul agradece a você, colono, e a você, motorista, por todo o trabalho desenvolvido. Parabéns pelo seu dia. Amigo colono e motorista, vencendo as dificuldades, são exemplos de determinação, competência, trabalho e perseverança. Produzindo ou transportando os alimentos, o esforço diário possibilita uma vida confortável a milhares de pessoas. Parabéns e obrigado a todos os colonos e motoristas. Uma homenagem da administração de Campinas do Sul. Nesse dia tão especial, o Poder Público de Centenário quer homenagear essas duas classes tão importantes para o desenvolvimento, não só de nossa região, mas de nosso país. Ao colono que do suor de seu rosto e do seu trabalho digno tira o sustento, e ao motorista que na incerteza como das estradas da vida, mesmo diante de todas as dificuldades,
faz de sua vida uma estrada de certezas. Uma homenagem do Poder Público de Centenário. Colono e motorista. No campo ou na estrada testemunham desafios que enfrentam pelos seus sonhos e possuem nas mãos os papéis mais importantes da sociedade. Por meio de suor do trabalho, plantam, colhem e carregam os frutos que alimentam os brasileiros. Por isso, todo o nosso reconhecimento. Uma homenagem do Poder Público de Entre Rios do Sul. Voltamos no nosso intervalo, obrigado pela sua audiência, você que está com a gente. Agora chegou o momento dos nossos destaques do impresso e digital. Por isso está aqui a nossa repórter já, Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Muito bem, quais são os destaques de hoje? Bom, hoje a nossa matéria principal é em relação ao pelotão rodoviário, as estratégias e também as tecnologias que são utilizadas aí no combate de acidentes de trânsito. Temos também aqui em relação à Prefeitura de Erechim, que foi lançado o concurso público com salários de até R$15.000 e também em relação às tecnologias, os avanços dos bancos digitais. Muito bem, olha, vamos passar por aqui porque os destaques da coluna Pente Fino do Rodrigo Finari de hoje, ele está falando sobre o lançamento do concurso público aqui de Erechim, que tem salários de até R$15,51 mil. 15 mil e meio reais. Então, vai lá e confere todos os detalhes. Bom, na página 3 sobre política, qual o destaque, Leandra? Bom, tem aí em relação à aprovação do texto base da reforma da Previdência que aconteceu ontem. Então, aí tivemos alguns votos da bancada gaúcha que acabaram surpreendendo, né? Principalmente aí em relação aos partidos que alguns deputados são. Então, nessa matéria você vai conferir aí em relação ao tudo que acontece a partir de agora. Muito bem, tem mais destaques na página 4, a opinião do leitor, e na 5. Bom, na 5 temos aqui em relação ao avanço dos bancos digitais, uma matéria feita pelo Salus Locke, porque cada vez mais as pessoas estão aderindo a esses bancos digitais. Então, você vai poder conferir como que acontece, qual que é o diferencial e também aí em relação a qual, né, que é o melhor, se é o normal ou também esse digital. Muito bem, tem mais destaques na página 6 do BD Multiplataformas e hoje é dia de Espaço Pop. Isso, temos aqui como destaque a parte do cinema, também aqui algumas crônicas, dicas de leitura e também aqui envolvendo a arte, que é em relação ao Festival de Teatro que segue até sábado. Aliás, por falar em cinema, o Bom Dia tá com uma promoção lá no Facebook do Rei Leão. Você vai assistir o Rei Leão também, Leandra? Olha, eu espero, né? Porque é um filme que marca a nossa infância, né? Muito bem, quer ingresso para o filme do Rei Leão, vai lá no Facebook do Jornal Bom Dia, tem promoção para você. Na página 8 de hoje tem mais destaques, qual a informação? Bom, aqui é em relação à parte da Aurora, que é a cooperativa de alimentos mais lembrada de Santa Catarina. Tem também aqui em relação à CDL, porque vai ter aí algumas palestras, né, voltadas para vendas. E também aqui em relação à Fiergs, atividades da indústria cresce pelo segundo mês consecutivo. E na área da educação? Bom, temos aqui em relação às inscrições para a especialização em educação, tem também em relação ao encontro de pesquisadores que os professores participam do simpósio na Itália e também aqui um artigo em relação às consequências do capitalismo. Muito bem, na página 10 o destaque de hoje ainda sobre educação. Isso aqui em relação à pesquisa sobre temperatura em Erechim é apresentada na Grécia, tem também aqui em relação ao SESC que tem vagas para o projeto de contraturno escolar e tem também aqui uma qualificação do SENAC, né, para cursos da área de informática. E essa notícia que muitos pais estão preocupados, estão lendo hoje na questão, tá destaque no nosso Facebook, é a questão dos critérios das vagas. O que está acontecendo aí? Isso mesmo, porque agora aqui em Erechim, né, para os seus filhos poderem aí participar das aulas, às vezes as escolinhas têm aí alguns critérios, né, e muitos pais não sabem disso. Então é bom ficar atento, principalmente agora que se aproxima a época do ano, alguns alunos acabam se transferindo para outra escola, então é bom ficar atento a isso. Muito bem, tá aí todos os detalhes. Tem mais informações hoje de Caderno Arquitetura e Construção? Isso, no caderno de hoje nós vamos falar sobre o quarto infantil, sobre aí os princípios do Montessori, que muitas pessoas não conhecem o quarto montessoriano, que é aquele quarto onde tudo fica acessível ao bebê. Então, desde os primeiros meses, os primeiros anos de vida, ele já tem alguma independência já em relação a manusear e tudo mais. Então, aqui nós damos dicas de como que os pais podem estar fazendo esse quarto e também quais são os benefícios no desenvolvimento da criança. E na área rural? Bom, temos aqui em relação à laranja, porque já começou aí a colheita, então o Igor trouxe uma matéria muito bacana falando sobre como que está aí a região do Alto Uruguai em relação à laranja, à citricultura e também a parte das frutas, qual é a visão dos agricultores e também dos produtores e como é que está aí em relação à colheita e também a procura, né, por essa fruta. Muito bem, na página 14, os destaques da região. Isso, temos destaque aqui para Jacutinga, porque o município amplia
Patrulha Agrícola, tem também Barão de Cotegipe, porque o Parque de Máquinas continua com nova escavadeira hidráulica, e também aqui em relação a Severiano de Almeida, porque uma palestra sobre sucessão familiar no meio rural também vai ser realizado hoje. Muito bem, tem os classificados do Bom Dia para você que acompanha, o caderno de variedades e na segurança. Bom, temos aqui também a matéria de capa que é em relação às estratégias e as tecnologias que são utilizadas no combate de acidentes aqui na região. Então, quem trouxe essa matéria foi o Alan, uma matéria muito importante, porque muitas vezes as pessoas não sabem, né, que as tecnologias também acabam auxiliando. Tem também um protesto aí, porque os indígenas devem bloquear rodovias da região nesta quinta-feira, e também em relação a viadutos, porque cães atacam novilhas aí em uma propriedade rural. Ainda falando sobre a nossa região, quais cidades nós temos agora? Bom, temos destaque para Gaurama em relação à Escola Presidente Vargas, recebe um laboratório de ciências. Para Aratiba, que a Prefeitura adquire novo britador. Tem também Centenário em relação às obras que são realizadas em Novas Ruas. E também aqui para Três Arroios, também em relação a mais um equipamento garantido aí pela gestão. Muito bem, na página 22, o mais destaques da região. Isso, destaque aqui para Ipiranga do Sul, que o município aí divulga o roteiro do turístico da Candelária. Tem também aqui Centenário, porque os universitários contam com transporte gratuito. E tem também aqui novamente para Gaurama em relação a pedágio conscientiza a população sobre a preservação sobre a prevenção da dengue. Muito bem, olha o esporte daqui a pouquinho, mas antes a gente lembra que lá no site do Jornal Bom Dia tem mais, né, Caliandra? Isso mesmo, ao longo do dia vamos postar aí as matérias exclusivas também para os assinantes do Jornal Bom Dia, então confere lá no nosso site www.jornalbomdia.com.br. E se você quiser acessar alguma matéria que está lá exclusiva para assinantes, é muito simples, basta você ligar para a nossa central 3520-8500, assina o Bom Dia e fica bem informado. Olha, agora a gente vai trazer a previsão do tempo e já a Caliandra volta para falar do esporte. Te liga! Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. A quinta-feira deve seguir com predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens em alguns municípios. Por enquanto, ainda não tem previsão de chuva, que deve retornar apenas após o domingo aqui na região do Alto Uruguai. Até sábado, o tempo continua frio e aos poucos aquele frio de 0 e menos 1 grau não deve mais acontecer. Nesta quinta-feira, a mínima em Erechim, por exemplo, deve ser de 10 e a máxima de 23. Já em Aratiba, os termômetros terão mínimas de 13 e máximas de 25. Em Viadutos, a mínima será de 11 e a máxima de 24. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, vamos agora falar de esporte. Olha, ontem foi dia de Copa do Brasil, teve Inter, teve Grêmio e agora a Caliandra fala pra gente como é que foi a dupla Grenal. Vamos começar falando do Inter, como é que foi lá no Allianz Parque em São Paulo? Olha, acabou sendo derrotado pelo Palmeiras por 1-0. Alegria da Amanda, né, que tá de férias, que foi ontem conferir esse jogo lá em São Paulo e torceu pelo Palmeiras e foi pé quente, né? Foi pé quente, né? Foi pé quente. Então, assim, o Inter tem um retrospecto de 5% de aproveitamento no Allianz Parque. Então, o Inter perdeu, vamos poder assim dizer que essa vitória saiu ainda benéfica para o Inter, porque o Palmeiras teve diversas chances durante o jogo, poderia ter ampliado muito mais, só que o goleiro do Inter aí estava numa noite também inspirada e acabou fechando o gol. Tomou o gol por um descuido, mas depois aí conseguiu se recompor, principalmente a defesa colorada. E o Grêmio? Bom, o Grêmio ontem jogando na Arena, teve aí o Cebolinha que foi titular, né? O Renato colocou ele como titular, garantiu o que ele havia confirmado após o jogo da Copa América, que ele falou que ele ia ser titular, e ele marcou o gol gremista aí no finzinho do primeiro tempo em uma cobrança de pênalti. O Grêmio que no primeiro turno, né, no primeiro semestre do campeonato, tanto do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, tinha um retrospecto muito ruim em relação à cobrança de pênaltis, né? Porque perdia muito. Mas ontem o Cebolinha acabou marcando, convertendo, só que no segundo tempo o Grêmio acabou tendo um descuido após um escanteio e também o jogador do Bahia teve a oportunidade, sem nenhuma marcação, acabou empatando e agora a decisão vai ser na Fonte Nova na semana que vem lá em Salvador. O Grêmio precisa vencer para carimbar aí a sua vaga semifinal da competição. Lembrando que neste ano mudou, né? Não tem mais gol qualificado aí, né? Não, então precisa vencer tanto o Grêmio quanto o Inter com uma vantagem de um gol a mais por causa dessa derrota e o Grêmio também. Então o Grêmio vai levar um pouquinho de dificuldades por causa do Bahia.
Bahia. O Bahia ontem, o técnico Roger, ele se fecha muito. Então o primeiro tempo foi bastante equilibrado. Tanto que as duas equipes tiveram dificuldades em relação a chegar ao gol. O Grêmio principalmente em relação ao gol do Bahia. Então o Renato vai precisar ter aí algumas estratégias em relação a isso, principalmente por causa do André, né? O André que começou o jogo ontem como titular e foi muito criticado. Porque durante os jogos treinos realizados, o Renato usou a formatação do PP junto com o Luan como titular. E ontem isso aconteceu só no segundo tempo, depois que o Grêmio levou o gol de empate. E, bom, vamos a outros destaques. Vou falar dos gaioleiros. Isso, porque no mês passado teve aqui o primeiro encontro de gaioleiros e a inscrição era 1 quilo de alimento não perecível. Então, no último sábado, a associação realizou essa entrega dos alimentos. Segundo aí dados divulgados pela comissão organizadora, mais de R$1.000 de alimentos foram arrecadados. Eles não fizeram uma pesagem como é de costume, porque muitas vezes o pessoal acaba entregando óleo, azeite, né? Então, eles deram aí uma quantia de mais de R$1.000. Então, esses alimentos foram encaminhados para o projeto Recriando a Vida. Então, um projeto muito importante, de uma ação muito solidária em que envolve o esporte e também aí os gaioleiros. Muito bem, parabéns a eles. Bom, lá na página 24, vamos falar de esporte local e começamos a falar do Atlântico, porque se aproxima a Taça Brasil, já tem lançamento no sábado. Já tem lançamento no sábado aqui no Caldeirão do Galo. Às 18 horas, o Atlântico enfrenta o Blumenau. Então, o lançamento vai ser um pouquinho mais cedo, às 16 horas, e das 10 equipes, Leandro, que vão participar da competição, 5 estiveram aqui no ano passado. Além aí de outras equipes que vão aí participar da competição pela primeira vez. Então tem uma expectativa muito grande em relação à competição, porque Erechim está sediando pela terceira vez a Taça Brasil. A primeira vez o Atlântico saiu campeão. Ano passado acabou batendo na trave diante do Pato, que é uma grande equipe do futsal brasileiro. E agora esse ano novamente vai ter a oportunidade, mas vai encontrar algumas pedras no caminho, como é o caso da equipe corintiana. O Corinthians, que tem uma equipe muito forte também. Eu ia te perguntar, quem que é o favorito para a Taça Brasil esse ano? Olha, para mim é o Corinthians. Se o Atlântico quiser ser campeão, vai ter que, correr muito atrás, principalmente pelo fato do que a equipe vem mostrando, né? Obviamente a gente sabe que as coisas acabam mudando, né? Tanto no futsal quanto no futebol, não existe aquela sequência de um time que está melhor vai ser campeão, mas ano passado o Atlântico, com uma super equipe, tinha tudo para ser campeão e acabou aí batendo. Então eu acho que o Corinthians hoje já chega aí com um pouquinho de favoritismo, tanto também quanto o Minas, né? Que é uma equipe também forte que participa da LNF. Muito bem, e o Ipiranga já está se preparando para o jogo importante diante de São José. Quando é que o Ipiranga joga? Olha, vai ser no sábado, e esse jogo que era à noite foi transferido para as 3 da tarde, lá no Paço da Areia, e o Ipiranga viajou ontem por causa do gramado sintético. Então, uma equipe aí que não é muito adaptável a esse tipo de gramado, antecipou a viagem justamente para ter essa adaptação em relação ao gramado sintético, e o técnico Fabiano e o Simon e também o Guti falam um pouquinho sobre isso. O Guti, porque ele jogou no São José, então ele tem um pouquinho mais de consciência de como que é o gramado sintético. Ele falou quais são as mudanças em relação ao sintético para a grama, e o técnico Fabiano aí também falou em relação à decisão dessa partida, porque o São José é o segundo colocado, o vice-colocado, e o Ipiranga está aí na cola do G4. Então, para o técnico Fabiano, essa partida e a próxima vão ser decisivas para o Ipiranga na competição. Vai ser aquele jogo que vai decidir aí se o Ipiranga vai continuar lutando pelo G4 ou fugindo do rebaixamento. Então, assim, o Ipiranga não tem chances de... Obviamente, não tem entre aspas, né? Só que quanto mais pontos adquirir, mais longe vai ficar do rebaixamento, porque ainda é muito tudo... A pontuação ainda é muito próxima, né? Em relação do quinto colocado, que é o Ipiranga, pro primeiro lanterna da competição. Então, tem que ter ainda um pouquinho dessa atenção. Muito bem. São esses destaques Sport de hoje? São esses, voltamos amanhã. Muito obrigado. Olha, gente, o Bom Dia Notícias de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Tudo de bom para você. Até amanhã. Tchau, tchau.